Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que eu posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo bem. Eu sei que posso sempre dar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Acreditar seu amor por mim. Deus eu me abalar. E teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os mares se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor
Oi, som. Aleluia. Amém? Graça e paz a todos os amados irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos mais um dia aqui na casa do nosso Senhor, Deus, trazendo a palavra ao coração de cada um dos irmãos, sentindo bastante saudade dos nossos cultos, dos nossos encontros, mas Deus é sabedor de todas as coisas. Ele sabe o porquê permitiu tudo isto e nos permite estarmos nessa configuração de igreja nesses últimos dias. Deus tem tratado conosco, tem tratado com todos. Não há ninguém sequer nessa terra que Deus não tenha tratado nesses últimos dias. Então nós estaremos hoje dando início, aliás, na segunda etapa do nosso estudo das últimas coisas. Novamente aqui nosso irmão John, né? De fato é ele que está trazendo o estudo e eu estou aqui apenas colocando mais dúvida no coração dele. A gente está aqui apenas para trazer aos corações dos irmãos, lançar luz sobre alguns assuntos importantíssimos que perderam espaço nas nossas igrejas, perderam espaço nos nossos cultos e nos deixaram, às vezes, deficientes em esperança quanto à eternidade. Amém? Então vamos lá, abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Essa não é a leitura ainda oficial do estudo, mas nosso irmão João vai ler ela com mais calma. Vamos começar. Bem, vai compartilhando aí, chamando os outros irmãos, vai compartilhando nas redes sociais. Sempre tem alguém que, por vezes, é uma motivação às vezes errada, mas pelo menos você vai vir para escutar a palavra de Deus. Há muitos estudiosos das últimas coisas apenas por curiosidade, né? E não por anelar as coisas aqui escritas, mas apenas por curiosidade. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e apenas o versículo de número 3. Diz assim: Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João agora, e estas são palavras do próprio Cristo, ele diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, nessas quartas-feiras, da qual nós começamos quarta passada e hoje damos continuidade, nós pedimos a você que, acima de tudo, mantenha o seu coração, permita que o seu coração seja um lugar onde se armazena, onde se guarda. Permita que os seus ouvidos não sirvam tão somente para receber mais ou qualquer outro conhecimento humano, mas que os seus ouvidos sejam canais que levarão estas palavras juntamente ao seu coração e elas serão guardadas lá. Porque a palavra nos diz que os dias estão próximos. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por a oportunidade de estarmos aqui, de chegarmos até aqui e entregarmos a Deus todo esse estudo nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido e amado Deus, diante da Tua soberana presença, diante da Tua vontade, que também é soberana, Senhor Jesus, nós estamos neste lugar, nesta noite, gratos, felizes, meu Pai, primeiramente pelo dom da salvação,
que foi revelada aos nossos corações no Teu Filho amado Jesus Cristo. Meu Pai, nós nos alegramos mais ainda, porque nós não somos um povo sem futuro, sem destino. Nós, Pai, comunicaremos à Tua igreja nesta noite as esperanças que foram deixadas para o Teu povo. A esperança que vem alimentando a Tua igreja ao longo de anos, de séculos, e que hoje, Senhor Jesus, está mais viva do que nunca. Nós estamos felizes, meu Pai, porque nós somos aqueles que estão ouvindo e vendo as coisas que nós estamos conseguindo contemplar nesses dias. Felizes, ansiosos, Senhor Jesus, pela Tua vinda. Nós não estamos aqui, meu Pai, aleluia, apenas pregando, anunciando, aleluia, para que a Tua igreja venha se apoderar de coisas materiais, de coisas desta terra, alimentando de esperanças terrenas o Teu povo. Mas nós nos dedicamos, Senhor Jesus, nessas quartas, a levantar o ânimo da Tua igreja para coisas eternas que estão guardadas para ela, coisas que foram projetadas para ela, sonhos, projetos Teus, Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui tão somente, Pai, aleluia, fixados em um Cristo que veio como cordeiro e foi imolado na cruz, mas nós estamos com os nossos olhares para adiante da cruz. Aleluia, para depois da cruz, para onde a palavra nos promete que um Cristo glorificado vencerá o diabo, a morte, o inferno, aleluia, e tudo aquilo, Senhor Jesus, que foi uma pedra no sapato da humanidade. Em o nome de Jesus Cristo, que os nossos corações sejam direcionados segundo o Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus, que as nossas vontades agora sejam suprimidas, que os nossos interesses sejam suprimidos, para que então somente o Teu Santo Espírito dirija cada palavra, que o Teu Santo Espírito faça que cada coração seja, meu Pai, um depósito destas profecias, em o nome de Jesus Cristo. É assim que nós te pedimos e é assim que nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? Hoje, quarta-feira passada, nós damos início a uma série de estudos. Nosso irmão Jonathan, que é esse jovem que está aqui, né, não despreze a mocidade desse jovem, não despreze a juventude. Assim Paulo falou sobre Timóteo, né? Então ele, com muito interesse, muita vontade e desejoso de trazer esse estudo, nós estamos aqui. Eu estou aqui só auxiliando ele e me alegrando bastante em vê-lo crescer poderosamente na fé. Amém? Vamos cantar mais um louvor em nome de Jesus e a gente estará dando início. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte ao grande rei. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos povos
Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, a igreja do Senhor estará mantida em pé, firme, esperançosa e, acima de tudo, entendendo que a palavra do Senhor é fiel e será cumprida inteiramente. Amém? Hoje nós estávamos aqui de última hora. Haviam dois assuntos para serem abordados hoje, na quarta-feira, que seria o princípio das dores e também o arrebatamento. Por questões técnicas, nós resolvemos deixar o tema arrebatamento para a próxima quarta-feira, né? Existem entendimentos sobre arrebatamento que nós achamos por bem se aprofundarmos um pouco mais e para trazer esse assunto bem mais claro, né? E, se possível, as posições existentes ou não, mas nós estaremos começando hoje apenas falando hoje sobre o princípio das dores. Quarta-feira passada nós estudamos as 70 semanas de Daniel, né? É uma visão profética geral dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos. Então hoje nós adentraremos, não estaremos ainda na última semana de Daniel, mas nós estudaremos hoje esta fase que antecede a última semana de Daniel, que é a tribulação. Amém? Então vou deixar vocês com o nosso irmão Jonathan, que vai habilmente aí trazer o estudo. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós vamos continuar aquele estudo que a gente fez quarta-feira passada. Vamos falar um pouco sobre o princípio das dores. Eu creio que hoje vai ser um pouco mais rápido, se a gente tem falado mais, né? Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Lembrando que é bom você estar com um caderno, com a Bíblia aberta, para a gente sempre buscar e fazer anotações para não se esquecer. Mateus 24, verso 1, que fala sobre o sermão profético. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus já estava falando sobre algo que aconteceria 70 anos depois. Um imperador romano chamado Tito, no ano 70 depois de Cristo, destruiu o templo. E aí se cumpriu a profecia de Jesus no verso 2, que não ficaria sobre aquele templo pedra sobre pedra. Vamos continuar. Verso 3, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Hoje nós iremos estudar só o princípio das dores, mas no capítulo 24 e 25 respondem essas três perguntas que os discípulos fizeram a Jesus. A primeira pergunta é: dize-nos quando sucederão estas coisas. A segunda é:
que sinal haverá da tua vinda? E a terceira é: que sinal haverá da consumação do século? Como ocorrerá a consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeira coisa que a gente pode observar é que Jesus, há 2000 anos atrás, ele falava sobre falsos cristos que apareceriam durante o nosso tempo. E é o que nós podemos ver hoje. Hoje tem muito conhecido, que até virou piada ele. Eu não sei se vocês já ouviram falar de anticristo. Só que a gente olha para ele e ri muito. Só que eu fui pesquisar sobre a vida dele. E para vocês terem uma ideia, ele vive numa chácara, cercado de pessoas que o servem e o adoram, como se fosse Deus. A gente olha para ele e parece brincadeira, mas não. Para as pessoas que adoram ele, não é brincadeira, ele é o próprio Cristo. Irmão, quando acabar o estudo, você pode dar uma checada no Google e pesquisar falsos cristos. Você vai se espantar com um monte de pessoas que dizem ser Jesus Cristo. Para você ter uma ideia, tem pessoas que têm igrejas em vários países, porque falam que são Cristo que veio. E muitas pessoas acreditam nelas. Vamos lá, o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Jesus continua: certamente no princípio das dores vocês ouvirão de guerra, de rumores de guerras, mas não se preocupem, porque é necessário que isso tudo aconteça. Por que é necessário que isso tudo aconteça? Para se cumprir a palavra do Senhor, para se cumprir o que foi profetizado por Jesus Cristo. Então, qual é o nosso dever como cristão? Ele olha para os discípulos e diz: não se assustem, porque é necessário assim acontecer. Nós estamos vendo guerra, nós estamos vendo pestes, tem muita coisa acontecendo, mas a gente deve olhar para esses sinais e dizer: é necessário que tudo isso aconteça, porque isso faz parte de um plano maior. O pastor quer falar alguma coisa sobre isso? Pronto. O que eu quero apenas mencionar é que quando nós estudamos a questão das últimas coisas, né, de toda a profecia que se refere às últimas coisas, há três formas de se entender, né? Ou existem três segmentos de entendimento sobre essas profecias bíblicas, e também sobre o sermão profético de Cristo. Ou existem segmentos que entendem, né, irmão John, que todas essas profecias e acontecimentos são de cunho pretérito, passado. Então eles analisam sempre as coisas como se elas já tivessem acontecido. Então nós vemos vários estudiosos das últimas coisas tentando encaixar todos esses fenômenos que foram lidos aqui em acontecimentos históricos, né? Nós não pensamos assim. Há outros que não acreditam que os acontecimentos históricos desses 2000 anos de história da igreja, né, que esses acontecimentos tenham se encaixado nesses 2000 anos, porque eles têm um pensamento, um segmento futurista. Já nós acreditamos num segmento histórico, né, que essas coisas aconteceram, acontecem e acontecerão, tá bem? Então, por isso que nosso irmão John já começou falando aqui sobre a destruição. Qual foi o start aqui para Jesus começar o sermão profético dele a respeito das últimas coisas? Foi justamente a questão quando ele olha para o templo, né, e diz que não sobraria pedra sobre pedra, e ele está falando agora de forma profética sobre algo que aconteceria ali por volta de 30 e poucos anos, né? Jesus já tinha 30, foi no ano 70. Então nós temos esses três entendimentos, né? E eu creio que o irmão John ainda vai voltar falando
ponto a ponto, né? E a gente vai discutir, certo? É interessante nós observarmos em Daniel capítulo 12, verso 1, quando Jesus fala sobre a destruição do templo. Daniel capítulo 9, perdão. Aqui, ó. Daniel 12, verso 1, que diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Pois naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Isso. Acho que não. Continuamos, Vamos lá. Pessoal, vamos continuar aqui no verso 6. Por enquanto que a gente acha o versículo aqui. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Ou seja, é o que está acontecendo no dia de hoje. Nós observamos quando uma nação guerreia contra outra. Por exemplo, no começo do ano teve o Instagram só vive falando disso, sobre a Terceira Guerra Mundial que ia acontecer, porque o Irã jogou uma bomba como foi, pastor? Que teve uma ameaça dos Estados Unidos contra o Irã, não foi? Sobre a Terceira Guerra Mundial. Aí, isso já é um cumprimento de algo profético de Cristo, porque é isso que a gente tem escutado hoje. A gente liga a televisão e só escuta notícias ruins, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, pestes em vários lugares. Isso já é um cumprimento profético de Cristo. Por exemplo, o coronavírus já se fala sobre isso. Aí no verso 8 Jesus deixa claro: porém tudo isso é o princípio das dores. Sim, irmão, se você olha para esse cenário que está acontecendo e você fica assustado, eu tenho que te dizer uma coisa: Jesus disse que isso ainda é o princípio das dores, é ainda o começo das dores. Interessante quando ele fala aqui, porém tudo isto é o princípio das dores, ele compara esse princípio das dores a uma mulher que está dando à luz. Por exemplo, quando ela está dando à luz, vai vir na contração e ela vai sentir dor. Só que quando vai chegando mais perto, essa dor vai aumentando e os intervalos dela vão diminuindo. Cada vez mais vai ficando mais forte e os intervalos entre as dores vão diminuindo. É isso que vai acontecer antes da grande tribulação. Eu creio que esses tempos que a gente está passando são o princípio das dores. E a cada dia mais vai se afundando o tempo. Por exemplo, acaba o corona, aparece mais outro sinal. A gente até viu esses dias pelo jornal que um vulcão entrou em erupção esses dias. Logo depois disso, tendo corona, aconteceu isso novamente. Então é para a gente ficar ligado nesses sinais que estão acontecendo. O pastor quer falar alguma coisa?
o que eu tenho a falar é o seguinte, né? Quando Jesus está falando sobre o princípio das dores, ele não está falando sobre, de fato, o start do início do fim, né? Da última semana profética de Daniel falado, ou a grande tribulação, né, que antecederá a vinda do Senhor Jesus Cristo, o advento da sua segunda vinda. Quando Jesus está falando sobre o princípio das dores, ele está falando sobre eventos que ocorreriam ao longo de toda a história da igreja. Quando Jesus dirige, né, por exemplo, o livro de Apocalipse, que por muitas vezes existem entendimentos de que o livro de Apocalipse é tão somente para a igreja futura, né? Mas o livro de Apocalipse ele foi escrito para toda a igreja. Então, quando nós analisamos o livro de Apocalipse é escrito para toda a igreja. E, inicialmente, quando nós vemos os primeiros capítulos de Apocalipse, ele endereça essa carta a 7 igrejas da Ásia Menor. E não é que se resumia tão somente aquelas 7 igrejas, né? Fugindo um pouquinho do assunto aqui. Não se resumia tão somente aquelas 7 igrejas, porque aquilo ali Cristo estava querendo tratar sobre a totalidade da igreja. Assim também quando Cristo está falando sobre os princípios das dores, aquelas coisas que seriam sinais visíveis de que estava se aproximando a vinda de Cristo, ele está também, conforme o nosso entendimento histórico que nós falamos, que estas coisas já começaram a acontecer logo depois que ele mesmo já relatou. Então não é segredo algum que já haja terremotos na terra, né, irmão João? Não é segredo algum que já haja grandes guerras, rumores de guerras, né? Mas quando Jesus fecha essa questão do princípio das dores, ele diz que haveriam esses falsos profetas, né? Aí quando nós vemos, nossos tempos de hoje, nós temos um número maior de falsos profetas, né? Então hoje nós temos um número assoberbado, então Jesus está voltando, né? Porque sempre existiu, sempre vai existir, até o dia da vinda de Cristo, né? Aqueles que são os que alarmam sobre a vinda de Jesus. Há aqueles que já até definiram, né, datas sobre a vinda de Jesus, e esses se enquadram, né, nos falsos profetas, mas nós sempre ficamos alarmados com os acontecimentos que ocorrem, né? Mas Jesus disse, olha, tenha calma, isso é o princípio das dores, né? Então, quando Jesus está falando o princípio das dores aqui, e eu creio que o irmão John vai falar também, é que o princípio das dores ele é relacionado justamente às dores de parto, né? E para quem não é pai ainda que está assistindo a gente, né, e quem é mulher e mãe já sabe como é o funcionamento das dores de parto, né? Elas começam com dores pequenas, mais pausadas, que vão se intensificando, que tanto se intensifica a dor como se também diminui o tempo das contrações. Então Jesus está dizendo que essas coisas aconteceriam. Então nós tivemos aí, logo no primeiro século, grandes terremotos. Como é que se chama? Esse que joga lava é o quê? Vulcão lá o Vesúvio, né? Destruiu 2 cidades inteiras, né? Logo no primeiro século. Nós vemos outros acontecimentos, nós vemos a prevaricação do tempo. Teve um imperador que para desdenhar do povo judeu, entrou no templo, me esqueci o nome dele, matou um porco no altar do templo de Salomão, né? Fez sacrifícios lá dentro. Então nós vemos que esse tipo de coisa ele já acontece, mas não na mesma intensidade que ocorre hoje. Está entendendo? Por isso que Jesus faz a analogia das dores de parto, né, irmão João? Porque elas começam paulatinamente, devagar, mas depois elas intensificam e depois elas são cada vez mais próximas uma das outras. E a gente vai falar sobre isso. Então sereis, verso 9, como o pastor falou, a cada dia o intervalo vai diminuindo, cada vez mais as dores vão aumentando.
Quando a gente olhar no jornal, tem uma notícia ruim de algo que aconteceu, um terremoto, alguma coisa. No outro dia, no mesmo dia, já vai ter outra coisa. E assim vai, as dores de parto vão ficando cada vez mais intensas. É como se a terra estivesse prestes a dar a luz, nesse momento. Verso 9: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12: Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. No verso 9, Jesus Cristo já dá um detalhe: vocês serão atribulados e vos matarão, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E se nós percebermos hoje, a religião que sofre mais perseguição é a religião cristã, é o cristianismo. Nós somos perseguidos muitas vezes nas escolas, porque nós não aceitamos o pensamento mundano, o pensamento ao contrário ao evangelho que nos apresenta. Nós não pensamos assim, e nós temos que ir contra esse pensamento, e somos perseguidos por isso. Mas a maior perseguição que ele está falando aqui é de países que não aceitam o cristianismo, porque nós brasileiros, nós somos privilegiados, porque nós podemos pregar na rua, porque nós podemos pregar nas escolas, nós podemos pregar o evangelho. Mas existem países como a Coreia do Norte, que se você falar de Jesus naquele lugar, você é morto em praça pública. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantando-se a muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 10 diz assim, que muitos dos irmãos, muitas pessoas, a humanidade, chegará um tempo que não terá um amor um para com o outro. E uns trairão um ao outro. É o que está acontecendo hoje. Às vezes, dentro da nossa casa, existe isso. Existem pai contra filho, filho contra pai. Existem famílias que se odeiam. Existem pessoas que não expressam mais o amor um para com os outros. Isso é um cumprimento profético do que Jesus falou. Irá chegar um tempo, irmão, que as pessoas não aguentarão mais ouvir a verdade do Evangelho. E eles levantarão para si mesmos falsos profetas, pessoas que irão massagear o ego deles com palavras. Infelizmente, muitos estão se levantando assim. Pega o microfone. Eu já vi muitos casos no Brasil. Pega o microfone só para encher o ego das pessoas. Tem até um rapaz que ele estava pregando e disse assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você é perfeito. E deixa eu te dizer, você não é perfeito, irmão. O único que é perfeito é Jesus Cristo. Nós devemos buscar a perfeição nele. Ele é que nos aperfeiçoa por meio do seu Espírito Santo. E infelizmente nós estamos vendo muitos pregadores fazendo isso. E o povo não está aguentando mais ouvir a verdade, como eu falei. Estão querendo ouvir o que seu coração deseja e não o que precisam ouvir. Acho que tem alguma coisa a acrescentar? Vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O verso 12 deixa bem claro que chegará um tempo de apostasia no meio da igreja. E muitos irão abandonar o Evangelho. Muitos irão desistir de Cristo. Muitos irão abandonar a cruz. Mas Jesus deixa bem claro: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso dever. No meio dessas dores, no meio dessas coisas acontecendo, pessoas que a gente nem imagina abandonando o Evangelho.
nós temos que olhar somente para Cristo. Nós temos que olhar, amar, orar por essas pessoas. Mas a gente também tem que saber que isso é um cumprimento. Isso é uma palavra profética. E é interessante ver isso, porque a gente tem que pegar esse versículo do verso 13 e colocar em prática. Nós devemos perseverar em meio a essas circunstâncias ruins, em meio a essa doença, em meio a essa pandemia, em meio a guerras. Nós temos que perseverar até o fim. Verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós devemos pregar esse evangelho, porque é o dever da igreja. Qual é o papel da igreja no fim do mundo? Pregar o evangelho. Qual é o papel da igreja no fim das coisas? Pregar o evangelho. O que é que nós estamos fazendo com esse tempo que nos é dado? O que é que nós estamos fazendo com o trabalho que nos foi dado por Jesus? Precisamos pregar o evangelho para as pessoas, irmão. Precisamos falar de Jesus, que Jesus está voltando, que tudo isso que está acontecendo foi algo profetizado por Ele mesmo. Oi, som. Pronto. O que nós vemos então é Deus dando, Cristo dando sinais a respeito da sua vida, princípio das dores, né? Então, quando nós vemos aqui, Jesus está, conforme nós vimos aqui com o nosso irmão John, um dos primeiros elementos que ele traz, né? E aqui eu quero reforçar isso. Quando os discípulos e apóstolos perguntam qual o sinal, quando, como, Jesus diz, a primeira coisa que Jesus adverte a eles são sobre falsos ensinos. Essa é a primeira advertência de Jesus, né? E esse também é um dos primeiros sinais a respeito da sua vinda. Coisas que estariam latentes no meio do povo, no meio da humanidade, que estariam acontecendo, né? E que intensificariam, né? Aí eu volto a dizer que esses acontecimentos, eles se distribuíram ao longo de todos os anos, de toda a existência da igreja cristã. E eles aconteceram, ocorrem e ocorrerão. Tá? Falhando. Ocorrem e ocorrerão. E agora Jesus fala sobre os falsos profetas. Oi, som? Oi. Hoje está cheio de vencido aqui, viu? E quando ele fala dos falsos profetas, né, Jesus faz uma advertência em Tessalonicenses, capítulo de número 2, logo no início aqui, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz assim, versículo 1: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa união com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor, né? Ele diz que não venhamos nos perturbar e que a nossa mente seja mudada facilmente a respeito sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo está escrevendo a Tessalonicenses, ele está dizendo, olha, que vocês não permitam que pessoas causem perturbações em vocês quanto ao dia da minha vinda. Então nós temos muitas pessoas que não param por vezes nem para ler Apocalipse, porque não veem Apocalipse como uma carta de amor à igreja, mas veem apenas Apocalipse como uma penalidade ao mundo. E agora ele fala dos falsos profetas, e incluído nos falsos profetas, ele pede que
nós venhamos se afastar desses tipos de ensinos alarmantes, né? Ah, Jesus está ali, né? Ou estará acolá. Então, esses falsos profetas, eles contaminaram a terra e a mente de muitos mais frágeis na fé ao longo de muito tempo. No entanto, nós vemos que há uma intensificação dessas pessoas, desses falsos ensinos, né? Nós vemos que eles não se resumem mais a um ou outro. Nós vemos que os falsos ensinos agora, eles se apoderam não só de conhecimentos, de filosofias, entendimentos errôneos, claramente, né? Nós temos no decorrer da igreja cristã se levantando vários falsos profetas, mas esses falsos profetas, eles eram nitidamente, né? Isso para quem estava em Cristo, quem era dirigido pelo Espírito, quem era um leitor da palavra, eles eram facilmente identificados. Mas hoje os falsos profetas, eles se camuflam, né, em meias verdades. Então o grande perigo desses últimos tempos é que na intensidade dessa dor de parto, a aparência, o surgimento de falsos profetas estão aí, mas só que agora eles não são às vezes tão nítidos como eles foram no passado. Agora eles se camuflam em meias verdades na igreja, né? Então por isso que há uma necessidade que a qual o apóstolo Paulo diz que nós não venhamos retirar da nossa mente, nem perturbar o nosso espírito com isso, tá certo? Quando Jesus vir, ele vai vir, né? Quando Jesus vir, ele vai vir, né? Não adianta eu ficar, explode uma guerra ali e agora eu fico aqui, meu Deus, Jesus vai vir. Então a minha vida com Deus é movida a acontecimentos. O que eu estou falando para a igreja é que a igreja não pode estar com a sua vida movida a acontecimentos escatológicos, né? Não. Tem uma guerra ali, que já ouviram isso, ocorreram várias vezes. A nossa vida tem que estar pautada no acontecimento posterior a isso, né? O nosso coração tem que estar preparado à espera de Jesus, à espreita de Jesus todo o tempo. E é interessante que no decorrer nesse capítulo 24, Jesus traz aí várias parábolas de advertência, parábolas que tratam sobre o fim, mas são palavras de advertência, e sempre apontando para o preparo, sempre apontando para a vigilância, sempre apontando para coisas que podem acontecer. Então, na face da terra nós tivemos aí grandes falsos profetas, que muitos aí nem sabem que são, mas que definiram datas para a vinda de Jesus, né, que violaram princípios básicos da palavra. Então, como pastor, eu estou no princípio das dores, os falsos profetas estão aí arrochando o nó. Como é que eu vou me prevenir? Como é que eu vou me resguardar, né? Conhecendo a Deus através da palavra. Conhecereis a verdade e ela vai libertar você, né? Irmãos, eu quero que vocês continuem em Mateus 24, mas olhem para o verso 32, por favor. Eu acho essa parábola muito importante para nós termos esperança do que vem por aí. Que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que ele quis dizer? Quando os ramos da figueira ficam bonitos e brotam as folhas, nós podemos observar que está próximo o verão. O que ele quer dizer? Quando vocês olharem para essas coisas, o princípio das dores, vocês saibam que ele está perto. Glória a Deus. Que está perto, que Jesus está perto de mim. Nós temos que ter isso no coração. E no verso 34 ele começa: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O que é que ele está falando, que tudo isso aconteça?
a nossa geração, ou a geração que está aqui, irá acontecer essas coisas, irá acontecer o princípio das dores. Jesus está sinalizando isso. No verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós temos que estar preparados. O que é que Jesus nos aconselha a fazer? Nos aconselha a estar vigilantes. Por quê? Para que o dia do Senhor não venha nos surpreender. Por que o dilúvio surpreendeu aquela geração passada? Porque a Bíblia diz que eles casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas tem alguma coisa errada na falta de preocupação. Porque Noé pregava que iria vir um dilúvio, mas o povo não dava crédito a Moisés. E é isso que está acontecendo hoje. Muitas vezes está eu, o pastor e muitos outros falando sobre a volta de Jesus, falando que ele está voltando, falando que nós estamos passando por esse princípio das dores, mas as pessoas não dão crédito. As pessoas não estão nem aí. Imagino eu, Noé pregando hoje, vai vir um dilúvio, Deus quer salvar você, se arrepende de seus maus caminhos, e o povo dizendo a Noé: Noé, eu tenho um casamento marcado para a semana que vem, por que eu vou dar crédito a isso? Por que eu vou dar crédito a isso? E o que é que aconteceu? A ira de Deus chegou sobre esse povo. Que nós possamos estar vigilantes, e quando nós vemos esses sinais, sabermos que Ele está próximo. Amém? Pode continuar? Amém. Estou só lhe auxiliando aqui. Vamos ler outra parábola, irmãos. Capítulo 4, 24, verso 45, por favor. 24, verso 45. E diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu Senhor, demora, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, e lançar-lhe-á sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos analisar o verso 45. O Senhor pegou esse servo e constituiu ele sobre outros servos, para dar alimento. Todos nós, irmãos, devemos dar alimento para aqueles que Deus nos confiou. Por exemplo, o pastor tem um rebanho dele. Qual é o dever dele como pastor? Qual foi o que Jesus constituiu ele para fazer? Para ser pastor e cuidar do seu rebanho, para alimentar o rebanho com essa palavra. Do mesmo jeito, nós que somos, que discipulamos pessoas, como é que está o nosso discipulado? Nós estamos alimentando as pessoas que Deus encarregou para a gente? Nós estamos alimentando os nossos discípulos? Será que quando Jesus retornar, Ele vai nos achar trabalhando para Ele? Ele vai nos achar alimentando aqueles que Ele nos confiou? Ou nós seremos igual o servo infiel, que diz: o meu Senhor vai demorar. E a Bíblia diz que ele começou a se comportar como outras pessoas, como as pessoas do mundo, e esqueceu a vinda do Senhor. E a Bíblia diz que quando o Senhor veio, foi um dia que aquele servo se surpreendeu. Por quê? Porque ele não acreditava que ele iria vir naquele momento. Pronto, né? E quando o nosso irmão John falou aqui sobre os dias de Noé, né, havia algumas características que estavam presentes no dia de Noé, né? Eles eram caracterizados por três coisas: materialismo, indiferença e violência, né? Então, o que Deus está dando agora, irmãos, quando Ele fala que haverão falsos profetas, né?
É o primeiro. Deixa. Só um instante aqui, deu aqui a hora no Instagram. Quem está assistindo aqui no Facebook, aguarde só um pouquinho enquanto a gente restabelece aqui a live no Instagram. Amém? Só um instante. Pronto? Vamos? O povo entrou? Pronto? Bem? Então, quando ele fala que as pessoas estavam igual ao dia de Noé, né? Ele está falando que as coisas volta a dizer, as coisas vão ser intensificadas. Então, o que nós vemos na nossa sociedade de hoje, né? Extremo materialismo, né? Nós nem conhecemos, estamos todo mundo preocupados, porque no mundo, até agora, num intervalo, vamos dizer, de 1 mês e pouco, ou 2 meses, né? Se nós olharmos desde o surgimento na China desse vírus, nós tivemos aí uma morte de, se eu não me engano, 200 mil pessoas, algo assim do tipo, né? Não mais? No todo, no geral, né? Mas nós desconhecemos que nós, em um tempo moderno desse, nós temos um número de mais ou menos 20 milhões de mortes de pessoas que morrem por fome no mundo. São 20 milhões ao ano que morrem. Então nós nos assustamos agora, nós não nos assustamos por conta de como esse vírus é mortal. Não, o mundo inteiro está assustado porque esse vírus está atacando o materialismo humano. Essa é a principal preocupação da humanidade. Há muito tempo atrás, um vírus chamado Ebola, muito, 1000 vezes mais mortal do que esse vírus, do que o Covid, assolava a África do Sul. E por vários e vários anos a África do Sul foi assolada por esse vírus chamado Ebola, extremamente mortal, mas o mundo não se mobilizava como estava se mobilizando, porque estava atingindo um país de terceiro mundo. Só veio haver uma mobilização quando o vírus Ebola foi transportado para os Estados Unidos e agora atinge a megapotência mundial, o materialismo, o símbolo do materialismo do mundo, e agora houve uma preocupação há poucos anos atrás de se buscar uma cura para o Ebola, uma vacina para o Ebola. Então, quando nós temos agora e temos a humanidade encurralada, na realidade não é tão somente a saúde que as pessoas estão resguardando. O que está em perigo e está deixando a humanidade atribulada é porque nós estamos feito o tempo de Noé, está atacando o nosso materialismo. Então, no tempo de Noé havia um materialismo intenso e nós estamos assim. As pessoas são medidas pelo que ela tem, as pessoas são dirigidas por o que elas podem dar ou comprar ou vender, né? Outra coisa, elas eram indiferentes. Então nós estamos num tempo de apatia quanto à dor do próximo, né? Então está todo mundo agora, né? Você vê pessoas comprando carros, você vê pessoas gastando bilhões com coisas supérfluas, enquanto nós temos um número, uma estatística tão cruel de 20 milhões de pessoas morrendo de fome ao ano. Outra coisa que eles tinham no tempo de Noé, eles eram violentos. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11, que a violência havia tomado toda a terra. Então nós estamos diante de números, né, que nós julgamos e dizemos que números assustadores esses do Covid, né? Mas nós nem entendemos que nós matamos muito mais pessoas. Nós, quando digo nós, a humanidade, né? Assassinamos muito mais pessoas, né? O número de mortes quanto a aborto, por exemplo, né? Quanto a aborto, né? São milhões e milhões. Eu estava há pouco tempo vendo o número que era da própria Organização Mundial de Saúde, né?
E os números eram absurdos. Então a Organização Mundial de Saúde, ela não se mobiliza para evitar a morte de inocentes, mas ela se mobiliza, e eu não estou criticando a mobilização para interromper ou para salvar vidas quanto a esse vírus. Eu não estou criticando, eu só estou dizendo, só estou pondo em xeque a hipocrisia dos nossos tempos, porque nós vamos lá, são muitas mortes, mas as mortes somente de aborto são superiores às mortes relativas ao próprio vírus. Está entendendo? Então o vírus maior que nós temos, irmãos, o vírus maior que nós temos é aquele que foi inserido lá no jardim. Meu Deus. E está se proliferando nos nossos corações, e ele está se tornando mais intenso, conforme a próprio Jesus está falando no seu sermão profético, né? Vai lá? Terminou? Certeza? Amém? Tem quantos minutos? Amém? Você ouve aí? Tem certeza? Irmão John, porque hoje nós tínhamos programado para também tratarmos sobre arrebatamento, né? Então, dentro da programação do irmão Jonathan, estava também tratar sobre arrebatamento, mas nós achamos por bem, né? Eu sugeri a ele que nós deixássemos para discutir isso na quarta-feira que vem, né? Deixa eu só reforçar um pouco sobre estas características, né, que o nosso amado irmão John falou aqui, né? São várias características. Nós falamos dos falsos profetas. Jesus já começa a fazer advertência sobre eles nos seus próprios sermões, né? Falando sobre lobos travestidos de ovelhas. Então, o pior perigo, né, das últimas coisas, esse é o pior perigo das últimas coisas, é de que nós, vamos lá, quem está aqui também, para não desconcentrar a gente, tá certo? Um dos piores perigos das últimas coisas é de que não são tão somente a ação do inimigo diretamente no próprio pecado já existente, mas é a ação camuflada do inimigo, né? Por meio de quê, irmãos? Por meio de movimentos religiosos que vêm travestidos de verdade, mas que não são. Então, que o povo do Senhor tem que ter cautela nesses últimos tempos, irmão João, de se guardarem dos falsos ensinos, né? Hoje nós estamos com pessoas atribuladas porque elas não foram cuidadas a respeito do céu, elas não foram advertidas a respeito da eternidade, elas foram ensinadas a viver e a amarem essa terra, que possui prazo de validade para ser destruída. Já imaginou? Então nós temos hoje um dos falsos e grandes falsos ensinos, sim a teologia da prosperidade. Então, que o povo do Senhor precisa se guardar nesta noite é desses tipos de gêneros de falsos ensinos, onde as pessoas amam uma coisa que tem prazo de validade para acabar, e deixam de serem advertidas sobre coisas dos céus que são eternas. Então nós vemos uma igreja frágil, nós vemos uma igreja debilitada, né? Porque ela está apaixonada por esse mundo. Quando nós, liderança, éramos para ter apaixonado ou ter induzido estas pessoas a se apaixonarem pela eternidade, né? Então nós vemos os falsos ensinos, e ele diz que esses enganadores, eles enganariam a muitos, e muitos é uma medida, irmãos, que não é metade, muitos são quase todos. Olha, que é uma medida grande, né? Quando nós viemos estudar palavras, muitos, então são muitos, e são falsos ensinos, e são diversos, né? E esses enganarão a muitos, né? Nós falamos, o irmão John falou sobre guerras aqui, rumores de guerras. Passamos por
grandes guerras, né? Quantos da igreja não imaginaram que Jesus voltaria na Segunda Guerra, né? Quantos não imaginaram que Jesus voltaria na Primeira Guerra? Então a igreja sempre esteve na terra passando por estas provações e por esses sinais de tribulação, né? Sempre estiveram. Mas só que nós não podemos ser alarmistas no sentido de que, pronto, esse é o sinal, então vamos lá, vamos servir a Cristo. Então a gente vive uma vida totalmente desregrada, aceitamos a Cristo, vivemos uma vida descompromissada com Jesus, santificação nem se fala, né? Aí a gente vive esta vida desregrada, distante, mas só que é o primeiro sinal daquilo que Cristo trata como o princípio das dores. Nós estamos agora alarmados, então nós voltamos a ser aquilo que nós não éramos, ou nós vamos ser aquilo que nós nunca fomos. O que Jesus está dizendo aqui, o princípio das dores, é sim para a igreja estar se preparando, mas acima de tudo é para fortalecer o caráter profético da palavra, né? Dizer que ela é lançada e que ela se cumpre, né? Então nós vemos cenários assim, guerra, rumores. Ele pede para que eles não se assustem. Nós já tratamos isso em outras lives, né? Ele diz que se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então haverá um desarranjo mundial. E estas coisas acontecem há muito tempo, mas repito, não na intensidade que nós estamos. Em relação, por exemplo, a terremotos, né? Os terremotos já acontecem há bastante tempo, mas só que nós nunca vimos, e a própria ciência confirma isso, que nós nunca vimos uma distribuição de vários abalos sísmicos em várias outras regiões, né? Existem regiões do mundo que são propícias porque elas estão instaladas em falhas geológicas, mas só que hoje esses abalos sísmicos estão sendo notados pela ciência em lugares que não se tinha abalos sísmicos. Caruaru, pertinho aqui da gente, tem a pouco tendo abalos sísmicos em uma escala pequena, mas sim, está entendendo? Muita gente nem imagina isso, nem sabe disso. Então nós vemos que todas estas coisas, né? Todas estas coisas, incluindo outras, e nós podemos incluir outras, né? Onde ele fala, né, que quando ele fala aqui mais na frente, seria multiplicado o quê? Os falsos profetas, nós já falamos, e também seria multiplicado a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor das pessoas se esfriaria. E esse amor aqui, ele vai em todas as vertentes, né? Esse amor vai em todas as direções. É o nosso amor ao próximo e é o nosso amor a Deus. Então o que nós vemos aqui é uma prevaricação do princípio de Deus. Assim como nós vimos no tempo de Noé, aonde no princípio lá do Éden, quando Adão e Eva saem, você ainda vê princípios sendo gerados nos seus descendentes, ali em próprio Abel, cultuando a Deus ainda. Nós vemos aí que conforme o homem foi se distanciando desse ponto inicial, o homem foi agora se prevaricando. O apóstolo Paulo vai falar mais na frente que haveriam tempos que as pessoas não resistiriam à sã doutrina, mas que elas teriam como comichões nos ouvidos, né? Como bichos nos ouvidos que impediriam que elas escutassem. E nós temos hoje muitos obstáculos no coração das pessoas para que elas escutem a sã doutrina. E a sã doutrina aqui não é a sã doutrina da minha igreja, não é a sã doutrina da igreja A, B, X, porque todo mundo agora quer ser dono da sã doutrina, né? Ninguém é dono da sã doutrina, a não ser o próprio Cristo, que é aquele que é o verbo, que é a palavra revelada. Então não há aqui placa que possa dizer que é dona da sã doutrina. Então essa sã doutrina pode estar sendo pregada aqui, pode estar sendo pregada ali e acolá, mas também os falsos ensinos podem ser pregados aqui, ali e acolá. Então nós teremos uma multiplicação, irmãos, de iniquidade
E na medida que essa iniquidade se multiplica, nós temos também um amor que é suprimido. Glória a Deus. Que é suprimido. E aqui em todos os sentidos. Nós ligamos hoje a nossa televisão e nós vemos o sangue, só falta escorrer da TV. A maldade sendo multiplicada. Ah, pastor, mas já existiu. A maldade já existiu. A própria igreja foi difusora da maldade. Foi. A história nos revela isso. Que uma igreja denominadamente cristã foi promovedora da maldade. O próprio povo judeu foi perseguido, não só por Hitler, foi perseguido também por uma igreja denominada cristã. Muitos judeus foram levados à morte, ao sacrilégio, não somente por Hitler, mas também por igrejas denominadas inteiras cristãs. Então nós vemos que o amor vai se esfriar, a iniquidade. Outra coisa que nós vemos também que irá acontecer são escândalos, né? Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, haverão escândalos. Então isso é evidente nos nossos dias, escândalos da nossa fé. Pastor, porque é muito fácil, irmãos, às vezes a gente tacar o pau no ímpio, que vive na ignorância do pecado e comete pecado na sua ignorância, certo? Que a palavra diz que Deus não levou em consideração mais o tempo da ignorância, mas é fácil a gente aqui, mas a gente precisa também refletir sobre a igreja. Por quê, irmãos? Porque existe a igreja, da qual a igreja é invisível de Cristo, que é aquela da qual ele separou, aquela que ele comprou com o seu sangue. É o Israel de Deus, conforme a palavra fala em Romanos, Israel de Deus, né? Em Gálatas também fala disso. E existe, irmãos, aquilo que está causando engano no meio e no seio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E olha que não é só aqueles que aparentemente nós julgamos que agem de forma enganosa, não. Existem muitos com aparência de verdade que não são verdade. Então haverão escândalos. O que Jesus está dizendo com o princípio das dores é dizendo: olha, desperta, presta atenção, dando um toque. Olha, macho velho, como diz lá no Ceará, olha, macho velho, presta atenção, que os sinais são esses. Essas coisas vão antever a minha vinda. Essas coisas indicarão que eu estarei próximo, né? O amor vai se esfriar. Ele fala também sobre apostasia, né? Haverá grande apostasia. E a apostasia aqui, irmãos, de fé, não é simplesmente eu não crer, eu ser um incrédulo. Há uma diferença entre incrédulo e há uma diferença entre apóstata. Trocar a verdade, né? Eles estão, o incrédulo, ele está sob o regime do espírito do engano, está o enganando, e ele está acreditando em mentiras. Mas aquele que é apóstata é aquele que está agora prevaricando com uma verdade que foi revelada ao seu coração. Então não é, irmãos, a gente não precisa caminhar muito longe para começar a enxergar a apostasia tomando conta dos corações de muitos. Quantos que estiveram nos nossos púlpitos, quantos estiveram dos nossos lados na igreja, comendo, comungando da mesma verdade, mas que agora estão prevaricando. Eles agora saíram de conhecedores da verdade para opositores da verdade. Você está entendendo isso? Os sinais estão aí. Os sinais estão à mostra. Mas só que a igreja está assim, apática na sua grande maioria. Falta conhecimento da palavra, falta vida íntima com Deus, falta relacionamento com Deus, falta santificação. Ninguém toca. O pecado é intocável. Como se as pessoas não fossem mais
ser advertidas sobre as suas vidas pecaminosas. E agora está um mundo que está amando mais a igreja do que está rejeitando a igreja. E o sinal dos últimos tempos é que este mundo não vai amar mais a igreja. Os sinais dos últimos tempos não é que o mundo vai gostar ou se aliar mais à igreja, ou a igreja aliar-se ao mundo. É diferente. Ele diz que vós sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de quê? Do meu nome. Então nós não cairemos no gosto do mundo, num sentido antibíblico, não. Nós seremos odiados por ele, porque anunciamos a verdade que está revelada em Jesus Cristo. Então um sinal preocupante da igreja nos nossos últimos tempos é nós vermos uma igreja caminhando para ser amada pelo mundo. Amém? A igreja foi chamada para confrontar o mundo. Confrontar o mundo. Tá certo? Vamos. Mais alguma coisa, irmão Jonathan? Só está aí mesmo. Das duas passaram para a tribulação. Pois é. A gente hoje tinha esse projeto de tratar sobre arrebatamento e vamos tratar isso na quarta-feira que vem. Tá certo? As anotações também que eu tinha feito aqui eram anotações quanto ao arrebatamento, porque essa parte de princípio das dores a gente ia passar rapidamente por ela, porque são só apenas advertências, né? Advertências sobre a vinda de Jesus Cristo, né? Tá certo? Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus. Jesus aqui volta a dar um sinal, né? Dentre outros sinais. Ele vai trazer um sinal poderoso de fato sobre a sua vinda, né? Que é o sinal referente à proclamação do Evangelho a todas as pessoas. Então Jesus diz, então virá o fim. Então a igreja que ama a eternidade se apressa em pregar e evangelizar. A igreja que diz Maranata, ela também diz e leva o ide do Senhor. A igreja que ama a vinda de Jesus Cristo, ela se apressa em disseminar a palavra do Senhor Jesus Cristo nos corações. Que sejamos advertidos nesses últimos dias, tá certo? Sejamos advertidos poderosamente, que não venhamos nos enganar. Cuidado, irmãos, cuidado para não serem enganados facilmente. Cuidado, né? Tenham seus corações guardados na palavra, amem a palavra, busquem a Deus, busquem ter relacionamento verdadeiro, sincero, reto, perfeito com Deus. Amém? Glória a Deus. Como mar em Deus.
o Novo Testamento, Jesus apontando para o Pai, Jesus revelando o Pai, Jesus revelando o seu projeto, Jesus estabelecendo o projeto que o Pai criou desde o princípio das coisas, ele juntamente com o Pai, o Espírito, a Santíssima Trindade. Mas agora, quando nós passamos para o livro de Apocalipse, nós não estamos tratando o Apocalipse aqui de forma aprofundada, de passo a passo daquilo que está sendo revelado em Apocalipse, mas de uma maneira mais geral. Mas quando nós passamos para o livro de Apocalipse, logo no primeiro capítulo, nós vemos agora o Pai revelando Jesus. Se Jesus estava revelando o Pai no Novo Testamento, agora o Pai revela Jesus. E o Pai não revela mais um Jesus que estava crucificado na cruz. As suas mãos não estão mais perfuradas. Aleluia. Mas quando João o vê, no primeiro capítulo de João, Jesus vê que as suas mãos agora estão, aleluia, com as 7 estrelas nas mãos. Aleluia. Que representavam os anjos, ou alguns digam que eram os pastores. Quando João vê Jesus, os seus cabelos não estão mais enegrecidos ou empoeirados como a terra suja da Judéia. Os seus cabelos não estão mais ensanguentados com o sangue da coroa de espinho que foi colocada na sua cabeça. Mas quando João vê Jesus, agora Jesus está com seus cabelos brancos como a branca lã. Aleluia. Quando João olha os olhos de Jesus, aleluia, na revelação de Apocalipse, os olhos de Jesus não eram aqueles olhos que estavam lacrimejando, aqueles olhos, aleluia, que estavam termos em dor, não eram os mesmos olhares que se cruzou com o olhar de Pedro, mas a palavra diz que os olhos de Jesus agora estavam como chamas de fogo. Quando João agora vê Jesus no primeiro capítulo, João não vê, aleluia, que os seus pés estavam sujos pelas poeiras das ruas de Jerusalém, e nem que estavam ensanguentados quando perfurados na cruz do Calvário. Muito pelo contrário, a palavra diz que os pés de Cristo eram como um bronze polido. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando João vê Jesus, aleluia, ele não vê, aleluia, a língua de Jesus é ressecada sem água quando Jesus pede água lá na cruz do Calvário. Mas a palavra diz que quando Jesus vê João, a sua língua é como uma espada afiada. Aleluia, glória a Deus. Quando João vê Jesus na cruz do Calvário, João vê e escuta Jesus com aquela voz suave, com aquela voz, aleluia, trêmula lá na cruz do Calvário, com aquela voz sem forças, não. Mas quando João escuta Jesus no capítulo 1, João escuta uma voz como de muitas águas. Aleluia. É um Jesus poderoso, não tenha medo, aleluia, de estudar aquilo que está sendo revelado. Apocalipse não é um livro encoberto. A palavra Apocalipse diz que ele é um livro revelado, aleluia, de um Jesus que está se revelando ao mundo. Não é um Jesus que o homem vai dominar mais sobre ele. Não é um Jesus, aleluia, que vai ser vituperado numa cruz do Calvário ou envergonhado numa apoteose de samba no dia de carnaval. Mas é um Jesus que descerá em poder e glória, um Jesus glorificado. Não se amedronte com as últimas coisas. Este medo é para aqueles que não estão aperfeiçoados no amor. Aleluia, a palavra diz em João que o amor lança fora todo medo. E aqueles que ainda persistem no medo é porque não foram aperfeiçoados no amor de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nosso irmão Jonathan vai orar. Nós vamos finalizar essa noite em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento aqui, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque esse momento foi maravilhoso, porque nós aprendemos de ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, Pai. Coloca no coração deles uma vontade, Senhor, de buscar conhecimento. Aleluia, Jesus. Como a tua palavra diz em Oséias, Pai, buscar e conhecer ao Senhor. Prossigar e conhecer ao Senhor. Que esse seja o nosso desejo mais íntimo, Pai, de conhecer cada vez mais, Senhor.
Em nome de Jesus, que cada estudo que nos for dado aqui, Senhor, nós possamos sair daqui edificados, Pai, com a Tua palavra, e edificar aqueles que estão ouvindo, meu Pai, esse estudo, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, as famílias, meu Pai, que estão ouvindo esse estudo. Abençoa, meu Pai, a Tua igreja por completo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te oro pelo Brasil, Senhor, eu te oro pelo mundo. Eu te peço, vem ter misericórdia, meu Pai, dessas pessoas, em nome de Jesus. Vem ter compaixão do mundo, Pai. E nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venhamos, meu Pai, passar dessa pandemia, que a gente venha vencer essa pandemia, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha curar as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Tem muitas pessoas morrendo, Pai, com essa pandemia. Muitas pessoas queridas para nós, Senhor. Mas nós te pedimos, vem ter misericórdia das pessoas, Senhor. Cuida da tua igreja, Pai. Não deixa a tua igreja ficar amedrontada, Pai. Mas que a tua igreja seja uma igreja forte, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh Deus, que os dias sombrios que virão, não, meu Pai, escondam o brilho da tua igreja. Mas mesmo na tribulação, que a tua igreja brilhe cada vez mais, Senhor. Eu creio em uma igreja missionária, Pai. Não importa a dor que sim, ela vai continuar pregando o Evangelho. Aleluia. Desperta essas pessoas para a missão, Pai. Desperta essas pessoas para uma nova missão que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Senhor, que eles tenham esse pensamento, Pai. Que eles saibam a posição que eles devem ter no meio dessas dores, Pai. Em nome de Jesus. Continua conosco, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a vida do pastor, Pai. Eu agradeço muito por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, Senhor. Abençoa Alex, abençoa Micael, Jesus. Abençoe Ilane. E quarta-feira, meu Pai, seja maravilhoso, Senhor. Que a gente possa apresentar algo maravilhoso e bíblico para a tua igreja, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Quarta-feira nós estaremos de novo aqui. Sábado agora teremos live dos jovens. Sábado passado foi uma live maravilhosa, super interativa. E agora domingo. Sábado, esse sábado não teremos live dos jovens, né? Será uma live de um trabalho e eles vão acompanhar esse trabalho, tá bem? Então domingo à noite nós teremos nossa live do nosso culto aqui. Então nos acompanhe, compartilhe isso em nome de Jesus. Estenda suas mãos em casa de uma maneira profética. Receba essa bênção de um modo particular. Eu sei que há grandes problemas, há muitas pessoas amedrontadas, há muitas pessoas atormentadas, há muitas pessoas ansiosas, receosas, mas que nesta noite, essa bênção, receba essa bênção de modo profético, em particular, em nome de Jesus. Amém? Amém? O amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja para todos sempre, até a consumação dos séculos, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.